para ser usado. Então, é todo, essa é categoria 1, categoria 2, anticoncepcional oral para paciente diabéticas, bem controladinha, sem lesão, é o quê? 2? Tá, então tranquilo, eu posso usar. Então, a gente tem essas categorias nos critérios de elegibilidade que nos ajudam muito, né? Nos guiam muito e nos trabalhos científicos ajudam também. Então, nossa anticoncepção. Quais são os tipos de método que eu tenho como anticoncepção? Eu posso ter métodos comportamentais, posso ter métodos de barreira, métodos químicos e os métodos definitivos. Métodos comportamentais. Qual é o objetivo dele? Que a gente evite relações sexuais completas no período fértil. Então, eles são todos baseados no nosso período fértil. Aí, nesse período, que eu vou avaliar como é o meu período fértil, então eu não posso de um mês para o outro decidir quando vai ser, descobrir quando é meu período fértil, não. Eu vou ter que observar meu ciclo durante 4 a 6 meses, a partir dessa observação eu determino quando é meu período fértil, e aí, nesse período, eu vou evitar ter relações sexuais completas, né, com ejaculação, com tudo. Quais são eles? Pode ser o método da tabela, que é o método rítmico, método da temperatura basal, método no muco cervical e o coito interrompido. Às vezes, eles são usados associado, né? Então, eu faço tabela com coito interrompido, tabela com temperatura basal e coito interrompido, né? Eu posso fazer todos eles juntos também. Normalmente não são métodos bem recomendados, né? Tem um índice de falha muito grande, um risco muito grande de gravidez, mas não deixa de ser métodos que foram usados durante muitos anos, antes da chegada dos métodos contraceptivos, dos anticoncepcionais orais, injetáveis, eles eram usados. Então, tem um método rítmico, né? Para saber o seu período fértil. Você mais ou menos avalia o teu ciclo, você vai observar durante vários meses quantos dias dura a sua menstruação, né? E você vai calcular quando seria mais ou menos a data da sua próxima menstruação, porque você meu ciclo é de 29 dias, aí você vai mais ou menos calculando quando seria a data que você iria menstruar, e subtrai 14 dias dessa data, que será não é 14 dias depois do dia que você menstruou, é 14 dias antes do que você imagina que vai ser sua menstruação. Por isso que você tem que avaliar vários ciclos antes. Aí você determina, aqui, hipoteticamente, um ciclo de 27 dias, ele calculou que o dia 27 era o dia da menstruação, subtraiu 14, então, o 13º dia, a gente imagina que fosse o dia fértil. Então, eu pego, o 13º dia vai ser o meu dia fértil. 5 dias antes e 5 dias depois, eu não posso ter relação nesse intervalo. 5 dias antes do 13º, 5 dias depois, né? Então, 14, porque a gente imagina o quê? Que se a mulher menstruou, se aquele dia é o dia provável da minha menstruação, 14 dias antes eu ovulei, né? Eu posso, então, por isso que não é a partir do dia da menstruação em si, são 14 dias antes. Por quê? Depois que eu ovulo, normalmente 14 dias depois eu vou menstruar, que eu vou entrar na minha fase lútea. Se eu não ovulei, eu não vou ter fase lútea, né? Mas, então, eu calculo sempre baseado na minha expectativa de menstruação. Aí conto de 5 dias antes, 5 dias depois. Ele é complexo, porque eu tenho que ficar vários meses avaliando quantos dias dura meu ciclo. Para pessoas de ciclo variável, não funciona. Isso é para quem tem aquele ciclo bem certinho, de 28 a 29 dias, de 30 em 30, que tem um padrão no ciclo. Então, ele é um método que identifica o período fértil da mulher. Esse é o método da temperatura basal. Então, aquele é o método comportamental. Eu defino quando vai ser meu período fértil e não tenho relação completa naquele período. Então, tem gente que usa camisinha no período fértil, tem gente que usa o coito interrompido, tem relações completas, quando chega naqueles 10 dias de risco, faz coito interrompido. Mas o risco é enorme, né? Tem o método da temperatura basal. Como é? É um método que identifica o período fértil quando ela está o período de ovulação, ou seja, quando ela estará fértil através da verificação da temperatura corporal.
Então, o que ele faz? Após a ovulação, depois do dia da ovulação, a temperatura basal aumenta entre 0,3 a 0,8 graus centígrados, né, por ação da progesterona. Então, olha só o trabalho. Você vai medir sua temperatura oral, vai colocar o termômetro na boca durante 5 minutos pela manhã, por isso que tem que ser pela manhã, porque é após tu ter dormido, né? Então tem que ter um repouso de no mínimo 5 horas. Deitou, né? Antes de comer, fazer qualquer esforço. Acordou, pegou, botou o termômetro e mede. E vai anotar os resultados durante 2 ou mais ciclos. Então, durante 2 ou mais ciclos, todo dia você vai medindo e anotando, né? Desde o primeiro dia da menstruação até o dia em que a temperatura se elevar por 3 dias consecutivos, né? Então, todo dia dá 35,6, 35,6. Aí um dia vai dar 35,9, o outro 36,2. Então, ele subiu durante 3 dias seguidos entre 0,6 a 0,8. Aí você já imagina que quando é seu período fértil, porque normalmente depois da ovulação, então quando a temperatura começa a elevar, é porque você ovulou. Então, aí você faz aqueles 5 dias antes, 5 dias depois, né? Baseado no dia que você imagina que é a ovulação. Então, não deixa de ser mais ou menos uma tabela, né? Junto com ele. Eu acho uma loucura, né? Mas tem gente que faz. E também precisa ter uma menstruação bem certinha para dar certo esse aí. Método do muco cervical, né? Então, você vai identificar o período fértil pela modificação da característica do muco cervical, né? E você vai pegar um pouquinho do muco que exterioriza e observar como ele vai ficar. Todo dia você pega o muco e observa, né? E aí ele aparece 2 a 3 dias depois da menstruação. Menstrua, terminou de menstruar, começa a descer aquele muco. Logo que ele desce, ele não é muito consistente e espesso, né? Ele é mais fininho. Antes da ovulação, ele começa a ficar bem grudento, bem espesso mesmo, né? Aí você entra na abstinência a partir do pico de produção, né? Que é o período que inicia o período mais ou menos infértil. Aí toda vez você vai observando, né? No período, na época da ovulação mesmo, ele fica bem liguento, né? Aí é o período maior de risco. Então, esse aqui, esse muco, que ele é mais espesso e ele rompe, é quando a mulher não está no período fértil. Quando ele estica, aí a gente já sabe que a mulher está no período fértil, né? Então, aí você vários meses vai observando essa característica até definir quando é que você está no período fértil ou não. Coito interrompido. Qual é a vantagem de fazer o coito interrompido? Numa situação que você, inesperada, acabou tendo uma relação, não bebeu, tomou umas, esqueceu da vida, não estava tomando nada, né? Aí, dos males, o menor. Preferiu fazer um coito interrompido do que não fazer nada, né? E a outra vantagem é que o homem vai ter uma participação nessa prevenção, né? Se é para a gente achar vantagem, mas tem essas duas vantagens. É um método que pode favorecer a dor pélvica e a tensão em alguns homens. Tem homem que fica muito tenso, às vezes dá uma dor intensa no homem, né? Às vezes uma dor testicular também. A eficácia desse método é baixo, né? Porque aquele líquido que antes da ejaculação, que se libera do pênis do homem, já tem um pouco de espermatozoide. Então, ali já corre o risco, né? E para alguns homens, essa necessidade de reter a ejaculação, ou ficar tenso na hora que ele vai ejacular, pode deixar tensão e ansiedade, né? E muitas vezes, se o homem ele não tem um bom controle ejaculatório, ele não vai deixar com que a mulher atinja o prazer. Então, às vezes, quando a mulher está pensando em atingir o prazer, o homem já tem a ejaculação, né? Então, já tem que tirar para ejacular. Então, atrapalha um pouco. Baseia-se na capacidade do homem em pressentir a iminência da ejaculação no momento ele retira o pênis e ejacula fora. Então, assim, a meu ver, a única vantagem dele é que, numa situação totalmente inesperada, dos males o menor fazer um coito interrompido do que correr o risco de uma gravidez, né? Lembrar que nenhum desses, a gente está falando de métodos contraceptivos, não estou falando de nada de DST, tá certo, gente? Então, assim, independente do método que escolher, a camisinha tem que estar sendo usada como prevenção de STs e como um método de segurança para qualquer um deles, né? Assim, eu tomo anticoncepcional, eu associo com a camisinha, porque além de prevenir STs, ela vai me dar um suporte para qualquer falha do outro método, né? Mas, enfim, esquece ST aqui nessa aula, que a gente está falando exclusivamente de métodos de contracepção, né? Então, aqueles eram os métodos comportamentais. Métodos de barreira que a gente tem. Qual é o objetivo deles? Impedir que o gameta masculino suba, ascenda, progrida
no trato reprodutivo feminino. Então, são métodos que vão causar uma barreira aos gametas masculinos. Então, os mais conhecidos é o preservativo, ou condom, né, masculino e feminino, diafragma, as esponjas e os espermicidas, e os dispositivos intrauterinos sem hormônios, porque por mais que eles tenham outra ação de funcionamento, eles também são métodos de barreira. Funcionam como métodos de barreira. Então, a camisinha masculina e feminina é o método contraceptivo mais usado, né? Ele é usado por 45 milhões de casais em idade reprodutiva e, além de prevenir gravidez, previne ISTs, né? Ele tem uma falha em torno de 2 a 12%, né? Alta, masculino, e o feminino um pouquinho mais, de 5 a 21%, né? Aqui é o condom masculino, aqui é o feminino. Ele tem uma estética feia, muitas mulheres não gostam de usar, mas ele tem uma vantagem que ele pode ser colocado horas antes, né, o feminino. Então, a mulher vai sair, ela pode colocar o condom e deixar. Na hora de ter relação, ela já está com ele, não precisa colocar na hora como masculino. O mecanismo de ação é que ele vai evitar que o esperma suba, né, tem a senda pelo aparelho reprodutor feminino. E evita que micro-organismos das ISTs passem de um parceiro para o outro, né, em camisinhas de látex ou de vinil. O diafragma, né, ou o capuz, e o capuz são um pouco diferentes, né? Tem o diafragma, que é esse rosinha aqui do início, o capuz é esse outro que parece um coletor vaginal, coletor menstrual. Eles são métodos vaginais de anticoncepção, que consiste no material de borracha, côncavo ou de silicone, né? Que ele tem uma borda flexível que você consegue apertar para conseguir introduzir, e ele recobre o colo uterino. Então, ele é colocado na vagina antes da relação sexual e deve ser utilizado com geleia ou creme espermicida. Então, nesse fundinho, assim, né, onde ele é mais fundinho, a gente tem que encher de creme espermicida, tanto do capuz quanto no diafragma. E o diafragma, ele tem que ser medido para o tamanho do colo do útero. Você tem vários diâmetros de diafragma. Você mede o colo do útero da mulher e diz para ela o tamanho do diafragma que vai comprar. Né? Ele pode ser colocado até 6 horas antes, 4 a 6 horas antes, né? E tem que demorar até 6 horas para colocar, né? Para retirar. Olha o índice de falha dele, 14 a 18%, associado ao espermicida. Então, ele tem um índice de falha imenso. Os benefícios que não são os benefícios anticoncepcionais dele. Ele é imediatamente eficaz a partir do momento que coloca, a eficácia dele já está acontecendo, mesmo não sendo tão eficaz, mas a eficácia dele já inicia naquele momento. Não interfere com a amamentação, não interfere com o coito, porque ele pode ser inserido até 6 horas antes, 4 a 6 horas antes você já pode inserir. Não tem riscos de saúde relacionado com o método, não tem efeito colateral sistêmico, e ele tem que permanecer até 6 horas após a relação. Você não pode tirar logo. Você tem que ficar 6 horas com ele ali para depois retirar. A esponja vaginal. A esponja vaginal é uma espuminha, como essa aqui, olha, que você introduz no fundo da vagina e ela vai ficar ali tampando o orifício do colo. Ela contém uma esponjinha de poliuretano que ela contém o nonoxinol 9, que é esse espermicida. É o mesmo, aquele creminho que a gente põe no diafragma e no capuz, é o nonoxinol 9 também. Essa daí é uma esponja com nonoxinol, né? Ele não é hormonal e ele é introduzido no canal antes da relação também, e ele pode ficar até 24 horas no canal. Então, é como o diafragma, você coloca lá e pode sair para ter relação, pode deixar ele lá, também não pode tirar imediatamente, então ele pode ficar até 24 horas no canal vaginal. A esponja, olha o índice dela, 4 a 18%, altíssima, falha enorme, né? Então, mais por curiosidade, porque isso aí praticamente ninguém usa. Diafragma também caiu em desuso há muito tempo. Eu tenho uma amiga que trabalha em São Paulo, que ela trabalha num posto de saúde. Lá ela usa o diafragma, e nesse posto que ela trabalha, eles dão diafragma. E ela tem até uma boa aceitação dos pacientes, mas o índice de falha é muito grande, né? Eu não gosto. Os espermicidas, né? Existem esses outros métodos que é baseado só no espermicida, né? Então, que são as espumas, né? Como eu falei antes, a geleia, o filme vaginal, que é esse aqui que a mulher está segurando. A geleia você pega e aplica, tipo aplicador vaginal de creme vaginal, todos à base do nonoxinol 9, que é espermicida. Então, olha só, quando o espermicida é associado ao diafragma, ele tem um índice de falha de 4 a 18%. E quando ele é usado sozinho, de 6 a 36%. Então, é só naquele caso mesmo que não tem nada. Ah, mas tem espermicida, usa.
porque alguma coisa vai prevenir, mas a chance de falha é muito grande. O DIU, dispositivo intrauterino, né? Ele é o método anticoncepcional mais usado em todo o mundo, com aproximadamente 100 milhões de usuárias. E quais são os tipos de DIU que a gente tem? O DIU de cobre, que é esse aqui, esse primeirinho, né? Ele libera cobre. Tem esse pequenininho, que também é de cobre, esse do meio, que tem essas bordinhas aí, parecem uns cabelinhos, né? Ele é para mulheres nulíparas ou que tem o útero menor, né? Ele é um mini DIU, que a gente chama. Tem o DIU de cobre com prata, que é muito parecido com o DIU de cobre, viu? De cobre com prata, não tem muita diferença, não. Às vezes ele é um pouquinho mais fino só. Ele libera, porque assim, o que acredita-se que o DIU, o cobre, faz com que a mulher aumente o sangramento e as cólicas, o que de fato acontece mesmo. O fluxo menstrual aumenta um pouco, a cólica também, tanto que mulheres que têm muita cólica, têm muito fluxo, a gente evita a indicação do DIU de cobre. Então, eles lançaram agora o DIU de prata, cobre com prata, que eles acreditam que a prata não cause tanto sangramento quanto o cobre. Eu, por experiência própria, as minhas pacientes que usam gostam bastante, mas você também tem que triar a paciente que você vai colocar, porque se ela já tiver um fluxo muito intenso, por mais que ele não aumente tanto, ele vai aumentar um pouquinho, aí pode piorar, né? Mas hoje, com essa questão de evitar métodos hormonais, a gente está tendo uma mudança um pouco no comportamento das mulheres. Muitas mulheres não querem métodos hormonais, tem aumentado muito a busca pelo DIU. Graças a Deus, é um método muito bom. Eu adoro colocar o DIU, acho um método extremamente satisfatório. Se a paciente se adapta bem, ele é extremamente seguro, né? Ele tem um índice de falha de 0,4 a 2,5%, quer dizer, uma falha pequena, né? E fácil introdução, fácil inserção. E se ela se adapta bem, o de cobre dura 10 anos e o de prata, cobre com prata, 5 anos. Então, olha só, mulher coloca, adaptou, ela esquece. Ela não precisa lembrar de tomar, não interfere com bebida alcoólica, com medicação, né? Então, ele é extremamente seguro. E a gente tem os DIUs que liberam progestagênio, né? Que é o Mirena e o Cailina, que é esse último aqui, que tem esse bastãozinho todo branco, que é ele vai liberando, né, o hormônio, que além dele ser um método de barreira, ele também tem uma ação hormonal, né? Então, qual é o mecanismo de ação do DIU? Ele vai interferir com a capacidade do esperma em atravessar a cavidade uterina, como se fosse um corpo estranho. Ele causa uma reação inflamatória no endométrio e ele causa um ambiente hostil para esse espermatozoide. Quando o espermatozoide sobe, ele é muito sensível ao espermatozoide. Quando o espermatozoide chega na cavidade, ele encontra um ambiente acidificado, um ambiente inapropriado a ele, e aí ele acaba morrendo, a grande parte deles, né? Eles tornam também o DIU de cobre, cobre com prata, e o cobre com prata, ele não tem essa ação, né, de tornar mais espesso o muco cervical. Lembra quando a gente tem no canal cervical, bem aqui no finzinho do útero, a gente tem um muco, que é esse muco que quando a gente está no período fértil, sai aquele muco bem líquido, parece uma clara de ovo, para quê? Para deixar o canal cervical aberto para a passagem do espermatozoide, né? Essa é a mulher que não toma nada, todo mês ela vai se preparar para essa gravidez, o organismo libera aquele muco, o orifício do colo fica bem, o canal cervical fica bem aberto para facilitar a subida do espermatozoide. Os DIUs hormonais, eles conseguem fazer com que esse muco fique mais espesso, endurecido, tipo com uma rolha, vamos dizer, que já é um método de barreira para a ascensão dos espermatozoides. Todos os métodos hormonais, oral, injetável, todos eles fazem isso, espessamento desse muco, né, que ajuda bastante. Os DIUs, em geral, vão modificar o endométrio, o DIU de cobre ou cobre com prata, eles vão modificar o endométrio, causando meio que uma reação inflamatória no endométrio. Então, é um endométrio ruim, não é um endométrio adequado para o espermatozoide passar por ele, e caso a mulher engravide, nem para fazer a anidação não é um método, não é um endométrio adequado. E os DIUs hormonais causam atrofia endometrial, por isso que eles bloqueiam a menstruação em algumas vezes. Ele deixa esse endométrio atrófico, porque a progesterona facilita a atrofia endometrial. Aí ele causa um ambiente atrófico também. Então, por isso que eles são um pouco mais efetivos que o de cobre ou de cobre com prata. E eles também vão interferir com o processo reprodutivo antes que os ovos cheguem à cavidade uterina.
né? Eles vão impedir, né? Eles vão interferir fazendo com que esse espermatozoide não chegue aqui, né? Para não deixar com que o óvulo chegue até a cavidade uterina e se encontre com o espermatozoide. Ele tem alta eficácia, os DIUs, de 0,6 a 0,81 gravidezes a cada 100 mulheres durante o primeiro ano de uso, né? São métodos de longo prazo. Hoje em dia a gente estimula muito esses métodos de longo prazo, principalmente em mulheres jovens e principalmente em adolescentes. Pode ser usado em meninas que nunca tiveram filhos, pode ser usado em meninas jovens mesmo, 14, 15, 16 anos, pode ser usado, com consentimento de um responsável, mas pode ser usado. Eles dão retorno imediato da fertilidade após a remoção. Ah, não quero mais, usei 5 anos, quero engravidar, não quero mais. Tira, pronto, você já tem um retorno imediato da sua fertilidade. E eles não interferem com a amamentação, independente de ser o de cobre, cobre com prata ou hormonal, não interfere com a amamentação. Então, eles têm bastante benefícios anticoncepcionais, né? Os efeitos não anticoncepcionais, quais são as vantagens? Né? As vantagens vão ser um pouquinho maiores para os DIUs hormonais. Por quê? Porque eles vão diminuir as cólicas menstruais, vão diminuir o sangramento menstrual e a incidência de gravidez ectópica, né? Porque eles não causam infecção, eles evitam que acenda esse espermatozoide, diminui o risco de gravidez ectópica também, que se achava que eles aumentavam, mas eles diminuem. Então, eles têm vários. Então, meninas, às vezes, que sangram demais, mulheres que sangram demais, às vezes você usa o DIU hormonal como forma de conter o sangramento, às vezes nem é como método contraceptivo, mas eles ajudam. Então, eles têm efeitos não anticoncepcionais. O Mirena, que é um dos DIUs hormonal, que tem uma dose um pouquinho maior de hormônio, ele é usado até em mulheres que faz reposição hormonal. Você introduz o DIU como forma de proteger aquele endométrio e faz o estrogênio tópico, para você não dar para ela tomar estrogênio e progestagênio para terapia de reposição hormonal na menopausa. Aí você introduz o DIU na mulher, aquele endométrio, porque a gente usa progesterona para repor hormônio na menopausa só para proteger endométrio. Então, para não ter que dar a progesterona para ela tomar, eu introduzo um DIU, aí ele fica suprindo a necessidade de progesterona ali no útero. E aí ela usa só o estrogênio tópico, né? É uma forma de fazer reposição hormonal. Os efeitos colaterais mais comuns do DIU. Os que são liberadores de cobre, ou cobre com prata, eles podem causar menstruações mais intensas, sangramentos vaginais irregulares ou mais intensos, né? Meio que bagunça, às vezes, um pouquinho a menstruação, cólicas no período intermenstrual, aumento da cólica no período menstrual ou corrimento vaginal. Às vezes as mulheres reclamam que aumenta um pouco o fluxo vaginal, mas também tudo é controlável. E os que liberam progestágeno, qual é os efeitos colaterais mais comuns? A menorreia ou sangramentos menstruais irregulares, fica tendo aquela borra de café eventualmente. Que para algumas mulheres isso não é um efeito colateral, é uma grande vantagem que ela gosta de ficar em amenorreia. Né? Então, muitas mulheres buscam o DIU hormonal para parar de sangrar mesmo, que não querem ficar menstruadas. Então, é um efeito colateral, mas às vezes ele é desejado. E o de cobre, para a gente amenizar esses sintomas, eu preciso triar muito bem essa paciente que eu vou introduzir. Então, nem todo mundo tem indicação para DIU de cobre ou cobre com prata, porque se a mulher já sangra muito, eu não vou colocar, porque vai piorar. Os métodos químicos, né? Então, o que são os métodos químicos? São métodos que o objetivo dele é inibir a ovulação, né? Modificando endométrio, modificando contratilidade das trompas e alterações no útero, né? Ele vai modificar toda essa parte. E o que a gente tem? Modifica ciclo, né? Trompas, útero. A gente tem os anticoncepcionais orais combinados, que são as famosas pílulas, né? Aquelas comuns. Os anticoncepcionais orais somente de progestagênio, que algumas pessoas chamam de mini pílula, mas é um pouco mais antiquado quando a dose de progestagênio era um pouco mais baixa. Hoje a gente tem anticoncepcionais orais à base só do progestágeno, mas com doses um pouquinho maiores, que é bem mais eficaz. Os anticoncepcionáveis injetáveis mensais e trimestrais. O mensal ele é combinado de estrogênio e progesterona, e o trimestral ele é a base só da progesterona. Adesivos transdérmicos, que é combinado estrogênio com progesterona. Implante subdérmico, que é aquele chip, né, que se fala, né? Hoje a gente tem um implante, que é o Implanon. Na verdade, o único que é liberado mesmo é o Implanon.
O sistema intrauterino, né, que são os hormonais, o Cailina ou Mirena, que é o DIU hormonal, né, e os anticoncepcionais orais de emergência. Mecanismo de ação principal, supressão de ovulação a nível hipofisário, não hipotalâmico. Então, ele não bloqueia eixo a nível cerebral, a nível hipotalâmico. Ele bloqueia eixo a nível hipofisário. Por quê? Porque eu dou um feedback, eu bloqueio um pouco aquele ciclo feedback positivo, negativo. Eu fico dando constantemente feedback negativo naquela hipófise. Então, é um bloqueio hipofisário e não hipotalâmico, por isso que ele não bloqueia eixo a nível hipotalâmico. Ele reduz o transporte ovular nas trompas, né? Ele diminui esse transporte do óvulo na trompa, altera o endométrio, dificulta a anidação, né? Porque ele vai deixar esse endométrio um pouquinho mais atrófico. E, como eu falei, vão tornar o mais espesso o muco cervical, fazendo tipo uma rolhazinha, dificultando a penetração do espermatozoide. Os anticoncepcionais orais combinados, as pílulas, né? Então, são conhecidos como pílula, né? E são usados por cerca de 20% das mulheres em idade fértil. Ele é muito utilizado também. É o método anticoncepcional reversível mais usado no país, aquele que a gente consegue reverter, né? Mais usado no Brasil. E ele tem um índice de falha de 0,1 a 0,8%, sendo que, quando a gente avalia índice de falha, a gente avalia duas coisas diferentes. Existe o uso real e o uso ideal. Quando eu falo que o índice de falha de um anticoncepcional oral é 0,1 a 0,8%, eu estou me baseando no no uso ideal dele. Qual é o uso ideal? É eu tomar todo dia no mesmo horário, nunca esquecer, nunca tomar nenhuma bebida alcoólica, nenhum medicamento que vai interferir na ação dele, não vomitar, não ter uma diarreia, nada que vai interferir. Ou seja, é praticamente impossível que isso aconteça. Então, quando eu comparar no finalzinho da aula, eu vou mostrar o uso ideal com o uso real, que o uso real é a expectativa e a realidade. Esse aqui é a expectativa. É medido naquela situação perfeita. Quando eu entro no uso real, aí eu já caio muito esse índice de falha dele. Eu aumento muito o índice de falha dele, né? Mas ainda é um método seguro, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças usar um anticoncepcional oral combinado. Existem vários tipos de combinação. Existem as monofásicas, que são aquelas comuns, que os 21 comprimidos são iguais, ou 21 ou 24, dependendo da cartela, são todos iguais. Alguns você dá pausa de 7 dias, outros de 6, outros de 4, né? Mas alguns no período da pausa tem umas pílulazinhas placebo para você não esquecer, para manter sempre o hábito de estar tomando, mas os comprimidos ativos são todos iguais. Ah, tem 30 microgramas de etinilestradiol e 75 microgramas de gestodeno. Estão todos nessa mesma dosagem. Então, são os monofásicos, que é 98%. Nós temos as bifásicas, que contêm 2 tipos de comprimidos ativos. Normalmente, eles têm cores diferentes, né? E aí, alguns são o quê? Ah, tem metade dos comprimidos tem 30 microgramas de etinilestradiol, a outra metade tem 40. O progestagênio se mantém, vamos dizer. Então, você tem 2 tipos de combinação ali dentro. Eles têm que ser diferenciados por cor, né? São as bifásicas. Temos as trifásicas, quando tem 3 tipos de comprimidos ativos, né? Então, a gente tem o Quilaira, tem um outro que é eu esqueci o nome, mas o que eu estou me lembrando mais é o Quilaira, que é trifásico. O bifásico, a gente tem o Mercilon Conte, o Gracial, né? Que ele vai mudando um pouquinho de cada um. Então, a gente tem vários tipos todos eles, por que tem o trifásico? Porque eles querem tentar simular o ciclo normal da mulher, né? Mas os melhores para a gente usar são os monofásicos, porque caso a mulher esqueça, tem algum problema, são todos iguais, dá menos complicação. Mas, enfim, a gente tem, para algumas pessoas, eles são interessantes a gente entrar com esses outros métodos. E a gente tem as pílulas para uso vaginal, que é igual uma pílula monofásica, só que em vez de você tomar, você introduz na vagina. Ela tem uma película própria para ser introduzida na vagina. O uso é igual, aplica 21 dias seguidos na vagina e para 7. A diferença de uma para outra é que evita a dupla passagem hepática. Porque quando você toma um comprimido, ele passa no processo digestivo, passa no fígado, entra na corrente sanguínea e passa no fígado de novo.
Você passa pelo fígado 2 vezes, você tem a dupla passagem hepática. Quando você usa qualquer método que não seja oral, vaginal, adesivo, injeção, cai direto na corrente sanguínea, uma passagem hepática só. Aqui no Brasil não entrou muito em moda, e pelo que eu pesquisei, ninguém usa também muito essa pílula vaginal, não sei nem, até esqueci o nome dela. Era até para eu ter colocado, eu esqueci o nomezinho, é tipo Amor e alguma coisa assim. Depois vocês pesquisam, vocês olham, tem um nomezinho assim, essa pílula vaginal. Os benefícios não anticoncepcionais. A gente vê que anticoncepcional, oral, a gente usa para um monte de outras coisas, né? Então, para que a gente pode usar ele também? Ou como método anticoncepcional e ter esse benefício, ou às vezes nem é para método anticoncepcional, a gente usa só para isso. Diminuir fluxo e cólica, pacientes muito anêmicas, que sangram muito, às vezes a gente precisa bloquear a menstruação. Tem meninas que entram em hemorragia, às vezes, no período menstrual, a gente bloqueia a menstruação com anticoncepcional para dar tempo dela recuperar essa anemia. Ou mulheres que têm cólicas incapacitantes, né? Risco de endometriose, a gente usa anticoncepcional contínuo. Protege contra o câncer ovariano e endometrial, né? Então, ele tem essa proteção para câncer de ovário e endometrial. Diminui a incidência de doença mamária benigna e de cisto ovariano, né? Então, achava-se que ele podia aumentar o risco de problemas de mama, mas na verdade não. E eles evitam a gravidez ectópica também, né? Porque você evita que você tenha algum tipo de... Você deixa aqueles hormônios meio que equilibrados, né? Você trabalha melhor aquela parte endometrial, evita sangramentos retrógrados, né? Então, você evita a gravidez ectópica. As limitações. Algumas mulheres sentem enjoo, tontura, dor nas mamas, dor de cabeça ou borras de café, aqueles spottings, né? Aqueles sangramentos eventuais. A eficácia pode diminuir quando algumas drogas são tomadas, tipo alguns anticonvulsivantes, alguns antibióticos, né? Eles podem interferir, alguns medicamentos para hanseníase, né? Então pode alterar um pouquinho. O esquecimento aumenta a falha do método e eles não protegem contra DSTs, né? Isso é fato. Então, essas são as limitações mas algumas a gente consegue, orienta a colocar alarme no celular, uso de aplicativos, tomar de noite antes de dormir melhora muito a náusea, né, a tontura, mas tem mulheres que não se adaptam. As mini pílulas, ou as pílulas à base só de progestágeno, né? Então, a mini pílula mesmo era uma pílula à base de uma dose bem pequena de progestágeno, que era muito usado para mulheres que tinham tido filhos e que estavam amamentando, ou mulheres que não podiam usar, que tinham risco de trombose, aí usava a mini pílula. Mas a incidência de falha dela é imensa. Um monte de mulher engravidava porque a dose é muito baixa, né? Então, hoje já se usa as pílulas à base de progestágeno, pílulas orais de progestágenos, né? Que é o Cerazete, Kelly, Pérola, o Nactali, que são alguns nomes comerciais. Ele é a base só do desogestrel, mas uma dose relativamente boa, não é uma mini pílula, é uma pílula mesmo, né? E eles causam uma atrofia endometrial e um bloqueio hipofisário também. Eles são extremamente eficazes. Pode ser usado na amamentação, pode ser usado na adolescência, porém, mulheres que não estão amamentando também pode usar. Uma mulher que tem enxaqueca, que tem risco de trombose. Aí você, em vez de usar o estrogênio, que ele é mais trombogênico, você entra com uma pílula à base só de progesterona. O inconveniente dela é porque você tem que usar contínuo, você não dá pausa entre uma cartela e outra, aquela pausa para descer a menstruação. E aí, nem sempre você consegue fazer com que ela fique em amenorreia. Ela fica tendo, às vezes, esses escapes, né? Essas manchas na calcinha que incomodam algumas mulheres, né? Mas, em termos de prevenção de gravidez, eles são extremamente eficazes. São eficazes quando tomadas diariamente na mesma hora, né? Então, todo dia 8 da noite, todo dia 8 da noite. Pequenas variações só não alteram. Dia 9, né? Não vai ter problema. Tem uma eficácia imediata, eles dizem que a partir de 24 horas do uso já está eficaz, né? Que é mais ou menos a quantidade da dose que vem na pílula do dia seguinte, né? Claro que são hormônios diferentes, que a pílula do dia seguinte é o levonorgestrel, mas ele tem uma ação eficaz imediata, mas a gente sempre pede para paciente não confiar muito nessas 24 horas, esperar mais um pouco. Não afeta a amamentação. A partir do momento que ela suspende o uso, a fertilidade volta imediatamente e tem muito pouco efeito colateral, elas são bem tranquilas.
Às vezes dá acne, né? Aumenta a oleosidade, tem mulher que se queixa de acne, retenção de líquido, mas isso é de mulher para mulher. O ideal é você não levantar muito esse assunto, fazer com que ela use, se ela se queixar, você explica a ela. Né? Os benefícios não anticoncepcionais pode diminuir cólica, sangramento, pode melhorar a anemia, porque diminui sangramento, protege contra o câncer de endométrio, porque você vai evitar a proliferação endometrial, já que ela é só de progestagênio, e aí evita qualquer tipo de atipia nessa proliferação, diminui as doenças benignas da mama, você diminui um pouco esse estímulo mamário, e diminui a incidência de gravidez ectópica também. Limitações, que foi o que eu falei, altera o padrão do sangramento, você pode ficar amenorreica ou menstruando de forma irregular. Pode ocorrer ou aumento ou perda de peso, mas isso aí qualquer um deles pode acontecer, porque varia muito de pessoa para pessoa. Tem que ser tomada diariamente, na mesma hora, como toda pílula contraceptiva. E quando se você esquecer, aumenta a falha do método, né? Os injetáveis. Os injetáveis, a gente tem 2 tipos de injetáveis. O mensal, que é a base tanto do estrogênio quanto da progesterona. Todo dia, todo mês a mulher tem que tomar naquela data certinha. E o trimestral, que ele é a base só da medroxiprogesterona, é uma progesterona de depósito. Ele tem 150 miligramas de medroxiprogesterona, você aplica, depois de 90 dias vai aplicando. Esse é o único anticoncepcional que comprovadamente tem ganho de peso, né? Então, e não é pouco, não, é de 5 a 8 quilos ao ano que a mulher pode ganhar. Então, esse, assim, comprovado cientificamente, com trabalho, pesquisa, é o único que comprovadamente tem ganho de peso, o trimestral. Os mensais, qual é a diferença básica? O mensal ele é composto por 2 hormônios que deve ser aplicado uma vez por mês. Aqui está dizendo que é entre o 7º e o 10º dia após a menstruação, mas a gente pode fixar essa data. Eu prefiro fixar. Então, como que eu oriento usar o mensal? Eu peço para ela, quando ela menstruar, entre o 1º e o 2º dia, ela aplica a injeção. Ah, então eu menstruei dia 20 de abril. Apliquei dia 20 de abril a primeira injeção. Depois, todo dia 20 é o dia de aplicar. 20 de maio, de junho, de julho, de agosto, entendeu? Fixa aquela data. Sempre dando uma brechinha de 3 dias a mais, 3 dias a menos. Ah, esqueceu, estava sem dinheiro, não deu tempo. Até 3 dias depois você pode aplicar com segurança. Ah, não deu tempo de eu ir no posto tomar, ou de eu ir eu vou viajar, eu não quero aplicar no domingo, pode antecipar 3 dias. Né? Então você tem esse 3 dias de segurança. Eu acho melhor do que você mandá-la aplicar entre o 7º e o 10º dia, porque isso aí faz uma confusão, às vezes esquece, às vezes aquele ciclo atrasa um pouco a menstruação, você aplica com mais de 30, 35 dias entre uma e outra, aí abre uma brecha para engravidar. E se você fixar a data, não, vai ser sempre de 30 em 30 dias. E o trimestral, ele possui apenas a medroxiprogesterona e ela é aplicada a cada 3 meses. A primeira injeção entre o 5º e o 7º dia, depois de 3 em 3 meses, aplica. Tem situações interessantes, mulheres que amamentam, né, que às vezes acabou de amamentar, paciente. Ele é uma medicação de extrema segurança em termos de evitar gravidez, é extremamente eficaz. Então, às vezes, a gente está no serviço público, a paciente não tem dinheiro para nada, vai acabar engravidando de novo, aplica ela, mas não use muito tempo, porque ele tem um certo consumo de massa óssea. A medroxiprogesterona atrapalha um pouco na absorção da massa óssea. Então, se você ficar usando direto, você pode levar a uma fraqueza óssea. Se é uma paciente adolescente que está fazendo pico de massa óssea ainda, que está ainda construindo o seu osso, você pode atrapalhar esse pico da massa óssea. Então, a gente evita muito em adolescente. Mas se chega uma menina adolescente que acabou de ter bebê e ela não tem como se proteger com outro método, é preferível que ela use esse do que ela engravidar de novo, que vai consumir ela muito mais. Então, a gente também, cada caso é um caso para ser avaliado, né? Mas eles não são, a medrox não é um anticoncepcional que a gente deve usar por longos períodos. É 1 ano, 2 anos no máximo, interrompe e muda para outro, entendeu? Os adesivos transdérmicos. No Brasil, ele tem com o nome de Evra, né? Ele equivale a uma pílula, ele é combinado, ele tem estrogênio e progesterona, né? E ele é liberado de forma contínua. Então, ele dura 7 dias. Ele vem numa embalagem com 3 unidades. Então, todo anticoncepcional a gente inicia de preferência menstruada, de preferência no início da menstruação. Aí eu digo para ela, você vai esperar a sua menstruação chegar e vai aplicar o primeiro adesivo, aí você aplica.
Aí foi numa segunda-feira, aí você fica com ele. Na outra segunda, você tira ele e põe outro. Na outra segunda, você tira ele e põe outro. Aí na terceira, na quarta segunda-feira, você tira aquele vencido e fica uma semana sem usar nada, que é para a menstruação descer. Que se a gente for pensar, ela vai ficar 21 dias com o comprimido e 7 de pausa, a mesma coisa do comprimido. 21 dias com o adesivo e 7 dias sem nada, que seria a pausa, igualzinho o comprimido, que eu tomo 21 dias e paro 7, né? Então, é o mesmo sistema. O que muda é a forma de absorção dele, que esse é a absorção cutânea, o outro é a absorção oral, né? Então, a absorção cutânea é muito eficiente, garante alto nível, ele mantém que ele vai liberando aos poucos. O que eu não gosto, uma observação pessoal, ele dá muita alergia de pele, né? Então, às vezes, os pacientes deixam de usar porque dá muita irritação pelo fato de ser um adesivo. Mas para quem se adapta é excelente, né? Os pacientes que gostam se dão muito bem, ele é discreto, ele pode ficar nas costas, no braço, nessa região do períneo, assim, do baixo ventre, né? Fossilíaca aqui embaixo, ou na nádega, depende de onde a paciente quer colocar, mas ele é extremamente eficaz. O anel vaginal chama Nuvaring. Ele é um anel que ele contém um hormônio chamado, também é combinado, 2 tipos de hormônio, também vai fazer o mesmo esquema, vai ficar 21 dias dentro da vagina, depois você tira, fica uma semana sem usar ele, para a menstruação descer. Ele é a base do etonogestrel e do etinilestradiol. O etinilestradiol faz parte de 90% dos anticoncepcionais, né, combinados. Você coloca ele na vagina, eu mando botar no primeiro, segundo dia, ele diz até o quinto, mas pode ser até o quinto dia. E aí ele fica 3 semanas, 21 dias. Então, se você coloca numa segunda-feira, você pede para ela tirar 3 segundas-feiras depois, né? Que ela fique 3 semanas com ele. Aí ela retira da vagina, fica uma semana sem nada para a menstruação descer. Na outra segunda-feira, independente da menstruação, introduz um novo anel, né? É uma vantagem, porque não precisa lembrar de tomar, dificilmente ela esquece, né? Outra vantagem é que eles são absorvidos diretamente na circulação, evitando aqueles efeitos colaterais da dupla passagem hepática, porque a absorção vai ser vaginal, né? Ele é extremamente eficaz, discreto, fácil de colocar, fácil de retirar. Muitas mulheres não gostam porque não têm o hábito de manipular a vagina, tem um certo tabu, preconceito, tem mulher que tem nojo, né? Então, às vezes, tem uma certa dificuldade. Como é que ele funciona? Igual o adesivo, igual a pílula. Ele suprime a ovulação, porque ele libera hormônio, vai fazer bloqueio hipofisário. Funciona como uma pílula ou como um adesivo, também vai causar alteração no muco cervical, dificultando a passagem. Todo anticoncepcional combinado, hormonal, todo anticoncepcional hormonal causa alteração do muco cervical. E ele precisa ficar mantido em geladeira, né? Depois de um tempo, se você não for usar logo, e pode deixar ele na temperatura ambiente, desde que não seja no Maranhão, que é muito quente, por 4 meses após a compra. Então, quando a gente compra e não vai usar imediato, ou se você compra mais de um, aqui no Maranhão a gente pede para deixar na geladeira, porque aqui é muito quente. Então, a mulher, ó, que é o anelzinho, ela pode apertar, e aí ela introduz na vagina, e ele vai ficar lá. Gente, eu coloquei esse efeito aí, eu não consigo tirar, já tentei tirar. Eu até sei tirar efeito, mas esse eu não consigo. Ele aumenta e depois diminui. Enfim, vai ser tipo um absorvente interno. Ela vai apertar, vai introduzir na vagina e lá dentro ele abre e ele se encaixa automaticamente. E é a mesma coisa de absorvente interno, que eu falo para igual coletor vaginal, essas coisas, o diafragma também. Se você estiver sentindo que está com o anticoncepcional na vagina, é porque ele está colocado baixo. É a mesma coisa de OB, absorvente interno. Se você coloca ele na vagina e percebe que tem alguma coisa na minha vagina, é porque ele está baixo. Ele não foi colocado normal, porque quando você introduz na vagina, não é para sentir nada. Não é para nem perceber que tem alguma coisa dentro da vagina. Se percebeu, é porque ele está no terço inferior. E o terço inferior tem uma inervação maior, que é o que faz a mulher sentir. Então, ele tem que ficar, ó, lá no fundinho da vagina, coladinho no colo do útero. É só empurrar bem com o dedo. Por conta dessa dificuldade, eles lançaram ele agora com um aplicador. Ele vem com um aplicadorzinho próprio, que ele é achatadinho, introduz o anelzinho dentro desse aplicador, introduz na vagina e aplica. Ele vai certinho para o lugar. Então, ele é extremamente
fácil de usar, discreto, né? Muito mais tranquilo do que os injetáveis, uma dose hormonal bem menor. Então, quando a paciente aceita, você explica, eu estou com uma adolescente agora minha, 14 anos, começou a vida sexual, bem jovem, o pai não pode sonhar que ela usa método contraceptivo, os pais são separados, ela às vezes vai para casa do pai, e a mãe queria um injetável. Eu disse, vamos tentar o anel vaginal. A menina colocou, tá amando o anel, porque discreto, tá lá dentro, ninguém percebe, efeito colateral basicamente nada, né? Então ela tá adorando. Então a gente tem que lembrar que existem esses outros métodos, né? O sistema intrauterino, Mirena ou Cailina, né? Então, inicialmente no Brasil só existiu o Mirena, né? Que é esse DIU hormonal. Ele vai liberando hormônio desse bastãozinho central, né? Ele tem um cilindro repleto de levonorgestrel e ele vai liberando, causando espessamento de muco, atrofia endometrial, né? Diminui o sangramento. Uma boa parte das mulheres que usam ficam em amenorreia, ficam sem menstruar. E ele é utilizado como método anticoncepcional no tratamento de problemas menstruais, quem sangra demais, fluxos intensos, né? E na terapia de reposição hormonal, que nem eu falei, né? Mulheres na menopausa, ou até mulheres que tiveram uma falência ovariana precoce, que precisam usar alguma reposição de hormônio, a gente pode usar ele. Então, o Mirena, ele, para esses casos de reposição hormonal, tudinho, ele funciona melhor. Depois eles viram que o Mirena causava uma amenorreia muito intensa, nem todas as mulheres gostavam, e aí tem meninas mais jovens que não queriam ficar amenorreicas, então eles lançaram o Cailina, que o Cailina, ele tem 3 vezes menos levonorgestrel que o Mirena. Então ele é um método exclusivamente anticoncepcional. Por quê? Ele é um DIU, um CIO, né, um sistema intrauterino, com pouco efeito colateral, com pouca dosagem hormonal, só que ele é mais efetivo que o de cobre, o cobre com prata. Por quê? Porque além dos efeitos de barreira que ele causa, por ser um DIU, ele libera um pouco de hormônio que faz uma certa atrofia endometrial. Então, ele ajuda mais ainda do que o de cobre com prata. Então, ele é extremamente eficaz, ele é menorzinho, Cailina, ele vem com esse aplicador que é muito fácil de introduzir na paciente, né? A chance de você errar uma aplicação do Mirena ou do Cailina é pouquíssima. E olha o índice de falha dele, de 0 a 0,2%. Porque você coloca lá, ele mesmo ele fora do lugar, como ele libera hormônio, ele continua funcionando. Então, mesmo que ele saia um pouco do lugar, que ele fique baixo, é tranquilo para a paciente que ele está funcionando. Então, a eficácia do Mirena e do Cailina é fantástica, é muito bom, eu gosto bastante deles. Ele tem alta eficácia na prevenção, durador, liberdade na relação sexual, né? Dura de 5 a 7 anos, né? Também, quando você tira, tem um alto retorno à fertilidade. Pode ter alguns efeitos colaterais, né? Tem mulheres que sentem incômodo, porque, assim, querendo ou não, ele é uma dose baixa de hormônio e a ação dele é basicamente local, no útero. Mas um pouco de hormônio vai entrar, vai ser absorvido na corrente sanguínea e vai entrar na corrente sanguínea. Então, algumas mulheres sentem dor de cabeça, um aumentozinho da acne, da oleosidade na pele, sente dor nas mamas, um pouco de retenção de líquido, que são os efeitos próprios da progesterona, né? Que ele é a base do levonorgestrel, que é uma progesterona. Mas na maioria das vezes a mulher não sente nada, né? A amenorreia não é obrigatório, mas ela dá mais de 50% pode ter amenorreia, e às vezes o que ela se queixa é desse sangramento, desses spots, né? Que eventualmente pode acontecer. O risco dele de perfuração é como qualquer outro útero, tem que ter capacitação para introduzir um útero, um DIU, você tem que saber colocar, saber medir direitinho o útero, mas um profissional capacitado normalmente não tem esse problema. O implante, que é o Implanon. Então, o que é o Implanon? Ele é um microbastão de hormônio, né? É um hormônio semelhante, é um hormônio sintético semelhante à progesterona, e que é o etonogestrel, né? É o mesmo do anel vaginal, e ele é implantado no antebraço da mulher, normalmente no braço contrário. Se eu escrevo com a direita, eu ponho no esquerdo, se eu sou canhota, eu ponho no direito. Né? Com anestesia local, eu meço direitinho a partir do epicôndilo aqui medial, eu meço mais ou menos 4 dedos e eu aplico ele aqui. Ele é muito fácil de colocar, ele tem o etonogestrel e ele dura
No Brasil, ele é comercializado com esse nome de Implanon e ele dura 3 anos, né? Ele inibe a ovulação também, por ser um progestágeno, também aumenta a viscosidade do muco, fazendo aquele tampão, né? Diminui a espessura do endométrio, né? Ele faz espessuras de até 4 milímetros, que é bem pouquinho, né? E a maioria das mulheres que foram avaliadas apresentou endométrio inativo ou pouco proliferativo. E não foi observado câncer, casos de atrofia, hiperplasia, câncer no endométrio, então ele previne também. Em algumas mulheres fica em amenorreia, ou pode ter esse padrão irregular de sangramento, que algumas mulheres se irritam bastante. Minhas pacientes que usam gostam também bastante, também tem que avaliar qual é a paciente que tem indicação, querendo ou não, é um hormônio que está entrando direto na corrente sanguínea. Lembrar que ele tem um custo, ele é quase R$ 1.000, um implante desse, e que você pode colocar e não se adaptar, né? Mas quando se adapta é muito bom, também é um método de longa duração, extremamente eficaz para adolescente, é fantástico, porque deixa ela em amenorreia ou com pouco sangramento e inibe a ovulação mesmo, ele tem uma inibição semelhante à laqueadura tubária, muito bom. E tem um trabalho feito com umas mulheres usuárias de droga, acho que eu não me recordo se é em Recife ou em Fortaleza, que eles conseguiram pelo governo um monte de Implanon e aplicaram todas naquelas drogaditas, né, que ficam na região, e diminuiu consideravelmente a gravidez dela. Então, são 3 anos que elas estão lá, né, depois daqui a 3 anos você vai fazer a busca para aquelas que ainda estão e tentar fazer a troca desses Implanons. Então, é excelente, não tem risco de trombose, é muito tranquilo, a aceitação dele é muito boa. O benefício anticoncepcional, olha a eficácia dele, 0,05 a 1 de gravidez por 100 mulheres durante o primeiro ano de uso. É praticamente nada, né? Se é para engravidar com ele, é vontade de Deus. Como qualquer método, nenhum é 100%. Muito eficaz, ele sim, você coloca 24 horas depois, a proteção está lá. Dura até 5 anos, mas o Implanon liberado no Brasil são 3 anos. Não requer que você faça exame pélvico antes, claro, gente, que toda vez que eu vou prescrever um anticoncepcional, eu preciso, de preferência, fazer um exame, ver se não tem um tumor, alguma coisa, né? Mas, de qualquer jeito, uma paciente que é virgem, que vai iniciar a vida sexual e quer já colocar, é tranquilo, não tem problema e não afeta a amamentação, pode ser colocado logo após o parto. Os não anticoncepcionais reduz a chance de gravidez ectópica, diminui muito cólica, sangramentos, né? Se é uma mulher que sangra demais, melhora a anemia, consequentemente, protege contra o câncer de endométrio e diminui também a incidência de doenças mamárias benignas, né? Então, ele é extremamente eficaz, desde que a paciente se adapte. Tem paciente que não se adapta. Limitações, que é o problema dele, modifica o padrão menstrual. Então, fica tendo irregularidade, borra de café, né, aqueles spottings, e a mulher não menstrua mais todo mês certinho. Algumas mulheres se incomodam com isso, por isso que antes de você sugerir e dela aceitar, você tem que explicar tudo para ela, o que pode acontecer, para que ela aceite, caso aconteça. E a outra limitação, assim como o DIU, é que a mulher necessita que alguém coloque e alguém retire, né? Então, ele existe essa limitação que você depende de alguém para colocar e para retirar. Mas isso é o de menos. A mulher não pode... Outra desvantagem é que, diferente da pílula, da injeção, se você não se adapta, você depende que alguém retire. Você não pode, como a pílula, não vou mais tomar. Acabei, tá tudo tranquilo, não vou mais aplicar a injeção. Ele não, precisa que alguém retire, né? E alguns medicamentos, fenitoína, barbitúricos, a rifampicina, pode dar alguma interferência, mas é muito pouca, viu? E não protege de DSTs como todos os outros, né? Exceto a camisinha. A anticoncepcional oral de emergência, né? Anualmente, a OMS estima que 585 mil mortes maternas ocorrem por abortos clandestinos, né? A anticoncepcional oral de emergência pode ajudar a prevenir gestação indesejada e, consequentemente, um aborto clandestino, né? Após uma relação sem proteção, e também em casos de estupro, né? Mas a gente tem que entender que ela não é um método anticoncepcional, ela é um método de emergência, né? Ela não pode ser usada de rotina. Então, é aquela menina que teve sua primeira relação inesperadamente, não usou nada, o ideal é que ela use. Ou se ela usa camisinha, usa bem direitinho, de repente estourou, o ideal é que ela use. Não pode estar usando todo mês, de 2 em 2 meses, aí não. Então, ela é uma pílula de emergência para situações muito especiais. Porque se toda hora vem, a camisinha rompeu, traz esse menino e vocês dois vão ter que ter uma aula de colocar a camisinha, porque alguma coisa está colocando errado, né?
Então, não é a pílula, já não é nesse caso, mas foi um grande avanço que nós tivemos para situações de emergência mesmo, né? Tira muita gente do sufoco. Como é que você utiliza? Tem pílula que vem com 2 comprimidos de 0,75, pílula que vem com um de 1,5 miligramas. Quanto antes você tomar, melhor. Deve ser tomado até 72 horas, né? Toma ou 2 de uma vez, ou toma um, repete com 12 horas o outro, ou se for a dose única, é dose única, né? Vai tomar só um, né? Cada quanto antes, melhor, né? Ó, se ela é usada até 24 horas depois da relação, ela tem só 5% de falha, mas se ela já for usada dentro das 72, 42, né? Então já aumenta bastante, mas sempre vai compensar, pelo menos aí 42, 60, 58 aí tá funcionando, né? Tem mulher que não sente nada, tem outras que sentem enjoo, dor de cabeça, fadiga, umas adiantam a menstruação, umas atrasam, outras não mexem em nada, então depende muito de mulher para mulher. Pode apresentar todos esses efeitos colaterais, como a maioria não sente nada. Acho que é mais o nervoso, o medo de ficar grávida que dá. Mas não, isso é uma reação individual. Então, você tem que explicar o que ela pode sentir e como ela pode não sentir nada. E os métodos definitivos, esterilização. A esterilização masculina, que é a vasectomia, né? Você corta os canais deferentes, né? Os ductos deferentes. E é um procedimento cirúrgico simples, seguro, pode ser feito até com anestesia local. Você faz local e uma sedação, né? Muito simples, não afeta o desempenho sexual, tem uma falha menor que 0,1%, né? Para o homem é muito mais tranquilo, muito menos agressivo do que uma laqueadura, né? Ainda existe muito preconceito em relação ao homem, mas ao método seguro. A esterilização feminina, ela já requer um procedimento seguro, ele é simples, é um cirúrgico, mas é simples e seguro, mas não deixa de ser um procedimento cirúrgico, né? Também chamada de laqueadura, ligadura tubária, da trompa, né? E ela tem algumas regras que têm que ser seguidas, né? Pela Constituição, você não pode sair, hoje em dia, fazendo laqueadura à torta e à direita, né? Tem algumas situações que a gente são específicas, ela tem que assinar um termo, né? Ela tem que ter pelo menos 2 filhos, antes dos 25 anos, ela tem que ter pelo menos um filho vivo, 2 filhos vivos. Após os 25, mesmo sem filho, ela pode querer fazer a laqueadura. Mas antes disso, a gente oferece os outros métodos, já que ela é definitiva. Hoje, a gente pode fazer ela fanistil, como se fosse uma pequena cesárea. Você pode fazer ela por videolaparoscopia e pode fazer ela via vaginal, né? Você faz pequenos cortezinhos em fundo de saco, puxa a trompa, liga, puxa a outra, liga. Extremamente tranquilo, né? Não faz nenhuma abertura em cavidade, dependendo da situação. Os benefícios anticoncepcionais, muito eficaz, é permanente. É bom para casais no quais a gravidez ou um risco de oclusão tubária se constitui um risco sério para a saúde, né? Não tem efeitos colaterais a longo prazo e não causa mudança na função sexual. Muita gente diz, né, que quando faz, não vai mais ser homem, não vai ficar fria a mulher, né? Não tem nada disso, não interfere em nada. É muito tranquilo a laqueadura, mas como é um método definitivo, tem que ser muito bem pensado, né? E aqui, só para a gente encerrar, sobre o que eu falei a respeito do uso, olha o uso perfeito e correto aqui, na primeira coluna. Aqui, o uso habitual ou comum, então aqui é o uso ideal e essa segunda é o uso real. Então vamos lá na pílula combinada, ó, bem aqui. Pílula combinada, no uso correto, olha a chance de falha dela, 0,3. Quando eu entro no uso real, é de 3%, né? Então, olha como aumenta como aumenta bastante a chance de falha quando eu entro no uso habitual ou real, né? Aqui, aí se a gente for ver aqui a camisinha, olha, o condom masculino, 2% de chance, o índice de PIL dela é 2. Quando eu quando eu entro no uso real ou habitual, 16%. Então, aumenta muito, né? Aumenta demais. Olha o coito interrompido, numa situação ideal, como se tudo corresse bem, não saísse uma gota de esperma, nada antes, 4%, 4%, né, o risco de engravidar. Quando entra no uso habitual, o homem acha que vai conseguir controlar a ejaculação, não consegue, libera um pouquinho antes, 27% de falha. Então, existe essa diferença. Quando a gente vê os métodos de longa duração, os implantes, vasectomia, o DIU de hormônio, o DIU de cobre, olha como o uso real é muito próximo do ideal.
né? Então, aqui o uso ideal 0,05, real também. Vasectomia, né? O DIU de cobre, a falha é 0,6%. Quando a gente entra no uso habitual, 0,8%. Então, não modifica muito. Por quê? Porque não depende muito de você lembrar de usar, lembrar de tirar, lembrar de colocar, não depende. Né? Ele está lá, está no lugarzinho, então esses são extremamente seguros, né? Então, essa é a grande vantagem da gente indicar para as pacientes os métodos de longa duração. Obrigada, gente, era isso. Liguei. Muito obrigada, professora, pela aula de hoje. Foi maravilhosa. Deu uma revisada, né? Que a senhora sabe que eu já tive essa aula, maravilhosa aula. Isso, Foi bom dar uma revisada também. E também para o pessoal da Liga, que eles estavam querendo bastante essa aula também. Ótimo, espero que tenha contribuído para vocês. Se tiverem alguma dúvida depois, viu? Podem entrar em contato, fazer as perguntas, se quiser. A maioria tem meu telefone, né? Aí quem quiser pode entrar em contato. E se tiver depois alguma aula que vocês tenham interesse, também é só falar, que a gente pode combinar um horáriozinho. Tá bom, professora, muito obrigada. Ninguém colocou aqui no chat, então tá tranquilo. Muito obrigada, professora. Beijo. Boa noite, vamos descansar. Beijo. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau. Pode fazer um brinde.